Olá! Pois é, estou num cenário bem diferente aqui, né? Estou num parque ao ar livre, fora do meu cenário. Um parque aqui de São Paulo, minha cidade natal. Um parque bonitinho, né? Tem até uma ponte ali atrás. Parece até um parque de primeiro mundo. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Muito diferente, né? Pois é. O que classifica um país de primeiro, segundo, terceiro mundo, um país desenvolvido, um país subdesenvolvido, não é algo tão claro assim como as pessoas pensam, né? Vários países que a gente considera até de primeiro mundo, como por exemplo os Estados Unidos, têm problemas seríssimos, né? Mas eu acho que é um consenso a gente falar que os países da América Latina, eles estão em desenvolvimento, para se dizer o mínimo, né? Acho que é um consenso que nenhum país da América Latina realmente é desenvolvido. E por quê? Por que isso aconteceu? Essa é a minha interpretação dos fatos, essa é a minha opinião. Óbvio que se devem a vários e múltiplos fatores, tá? Mas, na minha visão, o principal fator que contribui para o subdesenvolvimento desses países da América Latina é a colonização europeia. E não é qualquer colonização, é a colonização de exploração, mais especificamente falando. Outra coisa também é que, assim, eu não tô querendo dizer que se os países latinos, né, os territórios das Américas não fossem colonizados, eles seriam melhores do que eles são hoje. Não necessariamente, pode ser que eles tivessem sido piores, né? Pode ser que, de uma forma geral, a Europa tenha trazido benefícios. Eu tô contra o sol. Assim é melhor mesmo. Pode ser que a Europa tenha trazido benefícios, né? Ou como trouxe, de fato trouxe. Nunca saberemos se foi melhor, se foi melhor ou pior, no final das contas. Mas o fato é, hoje somos subdesenvolvidos. Você que está me assistindo e é do Brasil, você mora num país em desenvolvimento, ou subdesenvolvido, ou de terceiro mundo. E se você mora na Argentina, se você mora no México, até no Chile, você também é. E por quê? Porque as estruturas coloniais europeias das colônias de exploração, elas danificaram gravemente o nosso país e meio que impossibilitaram a gente de ficar rico. Na verdade, não necessariamente de ficar rico, e sim de que essa riqueza atingisse a maioria da população. A riqueza, ela está concentrada, no nosso caso aqui, diferente de países como o Canadá e a Austrália, que também tem sua riqueza concentrada, mas num nível muito menor do que o brasileiro, né? Mas mesmo assim, mesmo se a gente distribuísse a nossa riqueza, o nosso PIB realmente não seria tão alto assim. Mas eu tô fugindo um pouco do ponto, vamos voltar para o ponto, que é realmente a armadilha. A armadilha é uma palavra central para entender aqui o nosso problema. Dos subdesenvolvidos. Nós vivemos numa armadilha política e econômica, em que eu, com toda sinceridade, acho que nunca vamos escapar. O que isso quer dizer? Que eu acho que sempre os países da América Latina vão ser subdesenvolvidos. Alguns melhores, outros piores, né? Você pode comparar, por exemplo, Chile com El Salvador, e você vai sentir uma mudança tremenda. Tá tendo uma música ali. Você vai sentir uma mudança tremenda, né? Não quero dizer que todos vão ser iguais, mas a gente tá nessa armadilha. Por quê? Por conta dos europeus. É o fato. Os europeus criaram um sistema. Eu vou falar um pouco mais de Brasil agora. No caso do Brasil, de capitanias hereditárias. Então, grandes latifúndios para poucas pessoas. Uma situação que se repete no Brasil até hoje, 500 anos depois. Mas, enquanto isso, se você, por exemplo, pegar o Canadá ou a Austrália, não vou falar dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um caso à parte. Os Estados Unidos teve os dois, né, colônia de exploração e de população. Mas se a gente falar de Canadá, a gente vai perceber que o Canadá foi um pouco diferente, né? O Canadá foram pequenas famílias, né, de povoamento. Na Austrália também foram pequenas famílias. Na Austrália, especificamente, foram famílias e criminosos e fugitivos políticos e religiosos, né? Engraçado pensar nisso. Mas foram pequenos grupos de pessoas. Na verdade foram muitas pessoas, mas foram pequenos grupos com pequenos pedaços de terra. Enquanto aqui na América Latina, né, falando de Brasil, mas na América Latina toda,
foram grandes latifundiários. E isso por si só já modifica completamente a estrutura do país, né? Outra coisa também foi a presença da escravidão, que moldou completamente a economia do nosso país. Então é isso, nós tivemos aqui no Brasil grandes lotes de terra para poucas pessoas e, somado a isso, escravos que não tinham nada, né? Óbvio, o Canadá teve escravos, a Austrália teve escravos, na verdade na Austrália foram pouquíssimos, mas o Canadá, né, falando aqui de Américas, teve escravos, mas não na mesma escala que o Brasil. Na verdade, se você parar pra pensar, quase nenhum país esteve na escala do Brasil, né, mas o Brasil também é muito grande. Enfim, o ponto é que foi se criado essa estrutura, né, de grandes terras. Tá, mas e que mais, sabe? E essas grandes terras? O problema é que essas grandes terras eram detendidas pela elite. Vamos falar de elite aqui. Eu particularmente não gosto tanto do termo burguesia, eu acho que é um termo muito voltado para o século XIX. Vamos falar de elite, né? Então essa elite detinha as terras enquanto o Brasil era uma colônia portuguesa. Ok, beleza. Só que aí essa elite criou-se uma identidade nacional que agora, na verdade, essa elite não era portuguesa. É uma elite brasileira agora. E a elite brasileira quer os interesses do Brasil e não de Portugal. Então vamos se separar. Então a elite fomentou a independência, não só do Brasil, né, mas da América Latina inteira. Beleza, a elite fez isso daí. E agora, temos um país independente, e aí que tá o problema. Foi-se criada uma estrutura toda apenas para beneficiar a elite. Os escravos, os fazendeiros menores, todo o resto da população, não foi pensado nessa estrutura de governo. E aí que mora o problema. E é por isso que a gente é subdesenvolvido. E é muito provável que é por isso que a gente sempre vai ser subdesenvolvido. Toda a estrutura governamental, política, econômica, tudo que você pode pensar, foi criado para a elite. Para a elite se manter com o poder e para a elite manter a sua riqueza, né? Para não ser transferida a riqueza da elite para as pessoas mais pobres. Então, esse que é o problema central. Enquanto em países como o Canadá, que beleza, a elite sempre, ela vai existir em todos os países, né? Assim como no Canadá, que também existe, mas a estrutura governamental não é tão focada na elite, né? E mais importante do que isso, a elite não tinha tanto peso, né, quanto ela tinha na América Latina, e não tem até hoje, né? Então tá aí, né? E quando você forma um país, para você reestruturar ele, de fato é muito difícil, tá? É muito difícil. Os exemplos de maior sucesso de reestruturação de países são, é claro, as revoluções. Estou sugerindo uma revolução para o Brasil? Não necessariamente. Quem sabe, mas acho que não, para ser sincero. As revoluções, apesar de elas terem o potencial de reformar completamente o país, também tem o potencial de prejudicar o país e também envolve a morte de muitas pessoas, normalmente. Mas às vezes pode ser a solução, quem sabe? Algumas revoluções foram bem sucedidas e outras nem tanto, né? Mas o fato é que a gente tá com um sistema que favorece a elite. E assim, não é necessariamente um sistema que prejudica as pessoas que não fazem parte da elite de propósito. Na verdade é meio que uma consequência, entendeu? Então assim, eu também, quem tá vendo esse vídeo vai falar, pô, ó, o cara mó esquerdista, né, e tal. Mas na verdade não é bem isso, na verdade é que a elite quer pensar nela mesma e cagou pro resto. Não é que tipo a elite vai estar assim, nossa, vou explorar os pobres, nossa, vou prejudicar todo mundo. Não, eles são, ó, vamos fazer o nosso aqui e o resto que se foda, né? Que é um pensamento mais humano, né? Não é aquele pensamento vilanesco que as pessoas tendem a imaginar. Então, a elite, ela pensa assim, ela quer o dela, o resto meio que se foda. E é por isso que desde 1822 a estrutura governamental e política econômica, como sempre, né, do Brasil favoreceu a elite e esqueceu dos mais pobres. Eu vou exemplificar um pouco mais disso, falar o seguinte, né? Como que ela esquece dos pobres? Se a gente pensar na economia do Brasil, a economia do Brasil era agrária em 1822, né? No século XIX, até o começo do XX, era uma economia agrária. E aí que tá,
o problema da economia agrária, na verdade, é um problema... O problema central, na verdade, nem é ser agrário em si. O problema é os latifúndios. Pronto, né? Então, se você tem uma economia voltada para a agricultura e você só tem latifúndios, ou seja, poucas pessoas que detêm muitas terras, as pessoas que não têm as terras automaticamente não vão ser ricas. Entendeu? Esse que é o ponto central. Então, novamente, não é que a elite queria, vou deixar todo mundo pobre e tal. Eles só, não, vamos fazer políticas que beneficiem só as fazendas, né? No caso do café, né? Anteriormente, que já foi da cana-de-açúcar, mas, enfim, já para essa época já era voltado mais para o café. Então, essa que foi o movimento econômico brasileiro, né? E isso ocorreu no Império e aconteceu depois na República, né? Só que foram de formatos e caras e intenções diferentes, intenções iguais, né? Mas formatos e modelos diferentes, mas no mesmo fim, né? Que é manter o poder econômico na elite. Tá, mas o que tem a ver com a armadilha? O que tem a ver com tudo? O problema é que para sair disso é muito complicado, né? Alguns países tentaram, tá? Eu vou pegar aqui 2 exemplos muito diferentes de países que tentaram sair da armadilha do subdesenvolvimento latino-americano, que foi Cuba e o Chile. 2 países com C, 2 países de continentes diferentes, mas 2 latinos, né? Cuba tentou uma revolução, que foi o que eu falei um pouquinho antes, né? Essa revolução mudou completamente a estrutura da sociedade, mas não desenvolveu Cuba. Cuba não é desenvolvida. Ainda tem pobreza em Cuba, ainda a população não tem poder de compra. É claro que se você falar que desenvolvimento é outra coisa, o que realmente é, você distorce completamente a narrativa. Mas não é disso que eu tô falando de desenvolvimento. Isso sem contar problemas políticos de liberdade pessoal, de liberdade de imprensa, que Cuba tem também. Mas Cuba tentou fazer revolução, tentou transmitir a riqueza, mas não deu certo, porque o socialismo tem diversas falhas. E o Chile? O que o Chile fez? O Chile fez reformas, né? Várias reformas aí no final do século XX. O Chile, na verdade, ele já vinha de um período de prosperidade, né? Mas com essas reformas aí do final do século XX, ele conseguiu atingir níveis de desenvolvimento humano para padrões latino-americanos bem considerável, né? O Chile tem um IDH próximo de Portugal. Olha aí, que legal. Mas ainda é um país subdesenvolvido. Apesar de ter um IDH parecido de Portugal, o Chile é diferente de Portugal, é bem diferente de Portugal. A economia chilena, ela ainda é voltada para a elite, enquanto a economia portuguesa também é, mas num nível bem menor, né? E ainda falta, então essas foram as tentativas, mas eles não conseguem escapar da armadilha. Essa armadilha, poxa cara, para escapar eu honestamente não sei. Teria que ser feitas muitas reformas ou uma revolução, não uma revolução de esquerda necessariamente, ou uma de direita, assim, não precisa instalar o socialismo. Na verdade, se você instalar o socialismo, provavelmente não vai dar certo. Mas também você não precisa instalar o livre mercado, você precisa instalar o social-liberalismo. Mas só o social-liberalismo por si só também é complexo. E é por isso que a gente precisa olhar um pouco para o outro lado do mundo, olhar um pouco para a Ásia. O que eles fizeram? Porque a Ásia também já foi subdesenvolvida, porém de uma forma diferente. Bom, a armadilha é a seguinte: quando a gente tem um país que tem pobreza, a gente tem falta de educação, né? No sentido mais básico desse termo. Então as pessoas não têm educação, então elas não sabem o que é melhor para elas. E quando o país ele passa por muitas dificuldades, normalmente as pessoas tendem a ser extremistas. Eu vou dar uma analogia meio doida aqui, mas imagina que uma porta está emperrada e você precisa muito sair do lugar onde você está. Você precisa muito sair, você precisa passar por essa porta. Quando isso acontece, a gente fica meio desesperado. Na verdade, meio não, a gente fica desesperado. E o que a gente faz? A gente tenta abrir a porta com toda a força do mundo, dá chute, arromba a porta, tenta fazer isso. Isso seria você fazer movimentos revolucionários ou extremistas e tal. Até o fascismo entra nisso, né? Mas o que você tem que fazer é abrir essa porta com um jeito
e não com força, com jeito. A porta tá propensa a ser aberta. É meio difícil, mas você tem que abrir com jeito e não com força. Então, esse com jeito seriam as mudanças e as reformas para a gente criar um modelo que seja sustentável, não favoreça totalmente a elite, mas também seja economicamente competitivo. E essa armadilha que a gente tá. A gente fica desesperado, a gente não tem educação, fica desesperado, tenta abrir a porta e não consegue. Entendeu? Essa aqui é a ideia. A gente tá preso nessa sala que cada vez pega mais fogo. Por exemplo, imagina que tem um fogo atrás. Eu acabei de falar, não falando disso. Imagina que tá pegando fogo assim. E aí você precisa sair de lá. E o fogo tá aumentando. E quanto mais aumenta o fogo, mais desesperado você fica e mais força você usa. Só que não é força que você precisa. Então, a gente precisaria... Por isso que é uma armadilha. Porque pra gente conseguir fazer essas reformas, a gente precisaria aumentar a educação. Aumentar a qualidade da educação. E dentre outras coisas, né? Mas não só a educação, mas a gente precisaria... Pelo menos assim... A gente precisa de pessoas inteligentes, pelo menos no governo. Quando eu digo governo, não é só presidente, tá? Não adianta nada escolher um presidente top e ter um congresso merda. Um senado merda. Não adianta nada. Então a gente precisaria de pelo menos umas 500 pessoas. Não, vou arredondar para 1000. Para ficar mais fácil, né? Mas 1000 pessoas muito inteligentes e muito bem intencionadas para mudar o Brasil, no caso, né? Se fosse outros lugares, ia precisar provavelmente menos. Só que para isso a gente precisaria de 220 milhões para eleger esses 1000. Entendeu? A não ser que a gente fizesse um golpe ou uma revolução e colocasse pessoas inteligentes lá. Mas já é assunto para outro vídeo.